Se o Senhor ter falado, Ele vai falar muito mais. Creio que o Senhor preparou uma palavra, que nós possamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor através do homem de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos à palavra do Senhor, sem mais delongas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. A palavra de hoje vai ser sobre algo que nós jovens vivemos nos últimos dias, uma parte, nem toda ela, tá? Nem toda ela. Mas algo que a igreja também está vivendo. E aconteceu algo que me chamou a atenção, e não foi pelo fato que ocorreu, mas o pós-ocorrido. E eu não vi uma nem duas, eu vi mais de 4 pessoas fazer a mesma pergunta. Se eu nem falar qual foi, eu vou falar aqui, alguns vão falar. Qual foi, Tiago? A pergunta que a maioria falou aqui. Peraí, fala o que você falou comigo, cara. O que Deus quer com a gente? Então, a pergunta começou a falar, o Telo começou na quinta-feira, e ele também falou mais ou menos sobre isso. E a pergunta foi: o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim? E a palavra vai falar no livro de Êxodo, capítulo 19. No 5, na parte C, em diante, vai falar: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Podeis assentar? E essa pergunta ela ficou na minha cabeça, porque na quinta-feira eu não dormi direito, não dormi, né? E na sexta-feira eu fiquei também me perguntando. Ficou me perguntando, eu fiquei me perguntando. Então o que o Senhor quer de mim? E eu comecei a imaginar, eu, Micael, antes de Cristo, antes do verdadeiro agir de Cristo. Você já tentou se definir fora Cristo? Você observa que às vezes nós sem Cristo somos um homem arrogante, e não se espante de se falar que eu sem Cristo eu vou ser arrogante, porque o Espírito que molda de forma diferente em minha vida, porque fora isso, você vai ver um cara que às vezes ele vai se achar, você vai ver um homem que muitas vezes ele vai errar, você vai ver um homem que muitas vezes ele vai se enganar, e ele não vai ligar para isso. Você sabe o que é uma pessoa vamos botar assim, que não é autoestima, mas de forma quase egoísta, sem humildade? É a situação do homem quando ele está fora, vamos botar assim, que ele está fora da ação de Cristo, fora da ação do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo chega, ele começa a moldar e começa a traçar de um modo diferente. Um tempo atrás, o Senhor nos deu uma palavra onde ele falava que o Espírito Santo, ao começar a estar pairando sobre a face das águas, a terra não tinha forma nenhuma. Então, assim também é a nossa vida. Às vezes, nós sem o Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo, a gente está sem forma. Mas quando o Espírito começa a mover em nossas vidas, ele começa a sentir algo precisa ser mudado, algo precisa ser moldado. E a terra estava sem forma, e ela não era vazia, só estava escuro. A Bíblia vai falar que é vazio, mas o vazio em si, se você for olhar, ele não existe.
porque tem os átomos, tem as coisas que nós não vemos direito. Então, o vazio ele não era. Vazio você também não é. Mas o Espírito Santo de Deus, ele na ação contínua na sua vida, quando ele começa a mover na sua vida, onde você dá liberdade, liberalidade, para que ele possa fazer algo, ele agora anuncia ao próprio Deus, e o próprio Deus ele começa a moldar na sua vida algo diferente que você ainda outrora não sentia, algo diferente que você ainda outrora não vivia, mas agora começa a viver, porque o Espírito Santo ele move dentro de você. Então, o que o Senhor quer de mim? O Senhor, antes de tudo, eu vou lhe falar que eu não vou te dar a resposta do que o Senhor quer realmente de você. É um tema, é uma pergunta, onde você não terá a sua resposta, dada por mim. Então, defina você. Vamos definir o homem como o homem que não se conhece. Um homem que ele não se conhece, ele não tem confiança. Ele não sabe para onde vai, ele não tem eira nem beira. Mas agora o Senhor entrando em nossas vidas, Ele nos dá uma autoconfiança, de certa forma, a agir totalmente na dependência dEle. E como nós agimos totalmente na dependência dEle? No uso da fé. Agindo no uso da fé. O que é autoconfiança? É conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é uma tarefa fundamental para tomar decisões conscientes e acertadas. Você começa a entender que quando você não tem confiança, você age sem eira nem beira. Mas agora, quando você tem a confiança e o autoconhecimento de si para Cristo, você também ajuda a pessoa, a autoconfiança, ela vai ajudar a pessoa a tomar decisões conscientes, afinal, ela aprende a controlar as emoções, não deixando que elas a dominem, as suas escolhas. Dessa forma, diminuímos nossas ações por impulso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Minha Bíblia ficou lá andando, eu estou olhando o celular, tá vendo? Lucas, capítulo 5. Abre aí. Vai falar sobre a pesca maravilhosa. Estou te aguardando, Taylor. Lucas, capítulo 5. Vai falar: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco. Resumindo, vamos observar o que Deus quer de mim. Agora, Jesus está já ensinando o povo. A multidão começa a aprender algo com Deus e começa a entender que agora Jesus, ele tem um ensinamento de forma diferente, porque até então o povo só aprendia as coisas de Deus, da Bíblia, na sinagoga. Mas agora Jesus começa a ensinar fora do templo, fora da sinagoga. E ensinando, ele começa a arrastar multidões a ponto de apertarem de frente a um lago. Agora, de frente ao lago, ele não vê saída e ele vê 2 barcos, onde os pescadores eram profissionais, sabiam o que estava fazendo, tinham perícia no que faziam, eram peritos no que faziam, e já estavam cansados da noite. Um homem natural, minha Bíblia não estava andando. Um homem natural, ele agora vai pensar diferente. Vamos falar se Pedro agora, vou voltar. E Jesus agora, ele sobe no barco, ele apenas pede o barco emprestado para pregar. Afasta-se um pouco vamos botar a praia, né?
afasta-se um pouco e agora ele começa a ensinar. Ensinando Jesus, ele agora mostra a sua identidade não somente para o povo, mas também para Pedro, para Tiago e para João. E a forma com que Jesus começa a agir é uma forma diferente. Observa a palavra de Jesus, a palavra de Jesus, quando ela encontra com o homem, ele traz transformação no molde da vida dele. Jesus não vamos falar que Jesus falou em línguas, não vamos falar que Jesus falou em outras línguas, não vamos falar que ele falou com emoção, não. Ele falou apenas a palavra de Deus. E a palavra de Deus falando, naquele momento, ela trouxe molde na vida deles. E agora, ele começa a anunciar e falar o evangelho. Pregar ao povo. E estava no barco, terminando o culto. Depois que lançou a palavra, ele agora chega para os homens e fala agora. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, ou seja, vai até o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Observa, acabou de falar, disse a Simão. Você já observou? Eu já tentei pensar hoje, eu já tentei imaginar se Cristo falasse isso, logo se ele chegasse lá e fosse falar isso direto com Simão, com Pedro. É como chegar um camarada lá que não conhece de nada, na onde o pastor está trabalhando, e falar: você está cortando essa madeira errado. Se ele falasse com Pedro sem antes cultuar, e ele falasse para Pedro: Pedro, você jogou no lugar errado. Você não sabe pescar, praticamente. Se ele falasse isso antes, ele ia falar: Pedro, você fez tudo errado, agora você vai fazer tudo certo do outro lado. A questão de Pedro, ela não ia falar desse jeito. A voz de Pedro, de uma certa forma, ela não seria essa para Deus, para Jesus. Ela seria: ei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço. Você já imaginou o homem antes de Cristo? Você começou a entender o que é o homem antes de Cristo, o que Cristo começou a fazer com o homem? E agora, Pedro começa a ver a sua vida. Ele saberia: não, eu já pesquei, eu estou com 2 homens experientes, está eu e meu sócio, e nós não pescamos de hoje, nós pescamos de tempo. E agora o Senhor vem falar para me jogar do outro lado? Mas não, Cristo só age na sua vida com a sua palavra antes da ação. E a sua palavra, por si só, ela faz a ação de transformação na sua vida. Porque se fosse antes, Pedro, ele ia negar. Ele ia sair fora: não, eu já pesquei, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu já pesquei a noite toda, eu já lavei minha rede, eu já estou cansado, eu já te emprestei, estou indo. Mas não, a ação de Cristo, ela é consciente. A ação de Cristo, ela é sob sabedoria. A ação de Cristo, ela é inerrante. Ela é inerrante. E observa, Cristo estava pregando para as pessoas. E no período do começo, se você começar a observar, essas pessoas que vinham seguindo, elas não vinham só porque Cristo falava bonito, não. Elas vinham porque Cristo começou a fazer milagres. Começou a fazer milagres. E as pessoas, no princípio, ela começa a seguir como interesse de oportunidade. Opa, eu vou atrás dele que ele tem milagre. Eu vou atrás dele porque ele tem milagre. Ele não é como aquela palavra: para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Não era nesse momento. Eles vinham porque Cristo fazia algo, Cristo fazia transformação, Cristo fazia milagres, transformava água em vinho. E agora, o povo começou a saber que ali tinha algo diferente. Tinha algo diferente. Mas quando eles começam a seguir devido saber que com Deus tinha direitos. Ou seja, eles começaram a seguir Jesus porque tinha direito. Só que quando nós começamos a seguir Jesus Cristo, nós também começamos a entender que seguir Jesus não é só um caminho de vem, é um caminho que vai e vem, mão dupla. Mão dupla. E o que é um caminho de mão dupla com Cristo? É necessário saber que nós temos os direitos e deveres, mas agora, quando Jesus começa a ensinar que também tem deveres, tende a ter uma resistência
social. É necessário saber lidar com essa via de mão dupla, porque essa via de mão dupla pode ser classificado também como uma aliança. E a aliança envolve compromisso de ambas as partes. Minha aliança não está aqui não porque é do trabalho, mas eu tenho uma aliança com a minha esposa e ela não pode ser rompida. E no livro de Êxodo, capítulo 19, agora eu tenho Bíblia. Capítulo 19, vai falar: e subiu Moisés a Deus, no versículo, a partir do 3. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Nós estamos vivendo sobre um tempo onde nós estamos buscando vidas. Estamos vivendo em um tempo onde nós estamos pregando, enunciando e sendo o exemplo para vidas, para que essas vidas venham ser transformadas no agir do Espírito Santo, no agir da palavra de Deus, porque é o que convence o homem, a palavra de Deus. Então, falando-se da palavra de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E agora Moisés é advertido por Senhor, onde o Senhor nos chama de propriedade peculiar. Você foi transformado. O que o Senhor quer de você? O Senhor quer de você que a aliança não se rompa. O Senhor quer de você que a aliança não seja vendida na primeira necessidade onde você tiver. Porque tem muitos casais que, infelizmente, na primeira necessidade, a primeira atitude, quando eles veem que o aluguel apertou, que as coisas apertou, infelizmente, isso é uma verdade, eles vão lá e vendem. Um tempo atrás ainda existia o ato da penhora, deixava a aliança e trabalhava-se, depois ia-se buscar a aliança. A aliança que Jesus fez contigo, ela foi numa cruz. A aliança que Cristo fez contigo, fez quando Ele ressuscitou. A aliança que Ele fez contigo, Ele fez quando Ele subiu ao céu. A aliança que Ele fez contigo, Ele fez quando Ele agora intercedeu a Deus para que o Espírito de Deus viesse até a sua igreja. A aliança que Ele fez contigo, ela começou a se concretizar no livro de Atos, onde agora o Senhor o responde e está o povo reunido sobre uma aliança em obediência com Cristo lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém agora o veio do céu como vento veemente e agora toda a igreja recebe o Espírito Santo de Deus. Você começa a entender que aliança é essa e essa aliança ela não pode ser quebrada? Essa aliança ela não pode ser manipulada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser penhorada. Porque nós somos como a noiva, nós somos a noiva. E a noiva não vai vender a aliança para ninguém, porque o noivo vai vir e vai querer te encontrar com a aliança. Irmãos, e o que o Senhor quer contigo? E o que o Senhor quer contigo? O Senhor fez conosco uma aliança de amor. O Senhor fez conosco uma aliança de sacrifício. Para que eu e você hoje viéssemos entender que o principal objetivo da nossa vinda na terra é fazer a vontade do Pai. E se nós fazemos a vontade do Pai, nós somos propriedade peculiar. Nós somos propriedade querida. E a história vai contar que o rei sábio, ele é testado por uma rainha, de um outro lugar. E essa rainha,
ela manda que seus engenheiros fabriquem uma flor semelhante à natural, para testar a sabedoria desse rei. E agora, de janelas, de portas fechadas, ela passa diante do rei as duas flores e sai. Mas agora o Senhor ele vai falar: olha, atenta-se aos fenômenos da natureza. E o rei sábio ele vai lá e pede para que abra a janela. Posso abrir a janela? Pode. Ao abrir a janela, entra uma abelha. E a abelha, ela vai e pousa na flor real. E ele fala: esta é a verdadeira. E a rainha fica consternada. E agora ela vai falar: verdadeiramente, você é um rei muito sábio. E agora Jesus, ele fez você flor. Essa flor com essência. Essa flor que pode ser polinizada. Esta flor que tem cheiro. Esta flor que quando você toca, você sente uma coisa mais aveludada e diferente do que artificial. E o que o Senhor quer de mim hoje, com tudo isso? Eu quero te falar, a palavra já foi pregada para você. E eu vou falar com toda a certeza, houve transformação na sua vida. Se outrora existia perto de ti algo artificial, ela não te tira o seu aroma. Ela não te tira a sua essência. E não vai entrar uma abelha e vai pousar sobre você. Porque Cristo vai vir. E quando Cristo vir, ele vai querer encontrar aquele que tem a essência. Ele vai encontrar aquele que tem o seu aroma. Ele vai encontrar aquele que é verdadeiro. Ele vai encontrar aquele que não tem engano. Ele vai encontrar aquele que onde ele deixou em sua palavra que são como perfume para mim. Vocês são para Deus como perfume suave. E agora ele vai querer encontrar em você este perfume suave. Onde ele encontrará a verdade. E você precisa exalar esse perfume. Por quê? Porque você precisa se tornar conhecido. E vocês são conhecidos no céu. E por onde você passa também você precisa reconhecer que, olha, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem que faz a vontade de Deus, ali tem uma pessoa que faz a vontade de Deus, ali tem um homem que prega a verdade, ali na Igreja Batista, Ministério Restaurar, existe um povo lavado e remido e que realmente, quando o Senhor voltar, nós subiremos juntos. E eu preciso ter a essência, eu preciso ser verdadeiro. Só para finalizar, nós vivemos esses dias algo, não vou chegar a falar agora não, porque não me é permitido, mas eu vou dar um pré-testemunho, porque quando a bênção é dada, nós precisamos testemunhar. Se a gente não testemunha, a gente está sendo, de certa forma, ingrato. Sofremos perdas, onde eu mesmo fiquei sem dormir. E eu tive essa experiência. Por que dessa palavra de hoje? Porque os meninos começaram a falar o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer fazer de mim, o que o Senhor está esperando de mim. E eu também fiquei, meu Senhor, foi eu que convidei. Eu vou ser sincero para vocês, eu não consegui nem orar. Eu não conseguia orar porque eu ficava agoniado em casa, não tinha paz, não tinha esse que eu tenho agora. Mas quando encerrou tudo, o Senhor, olha, agora fala comigo. Agora vem falar comigo. E eu consegui ter em mim o testificar do Espírito Santo. A palavra escrita: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você é meu servo? Você é meu filho? Na sua força eu não opero. Você é meu filho? Quando a sua força entra, quando a sua mão entra sozinha, eu não opero. E ele começou a me mostrar que tinha pessoas que não cessavam de orar. Ele começou a me mostrar que pessoas em sua casa decretou: olha, ainda hoje vai chegar aqui o celular de volta.
Ele começou a me mostrar que pessoas começaram a falar, olha, o celular já chegou. E na hora que eu pego o telefone, você trouxe já, né? Falei, tá aqui. Tá aqui. Então, o Senhor, Ele fala comigo. A minha resposta e a resposta do que o Senhor quer contigo, você não vai ter. Mas não procurar e perguntar a Jesus somente quando vem a adversidade o que o Senhor quer de mim. Hoje é um culto de ceia. Hoje é um culto de milagres. Hoje é um culto onde nós relembramos a essência do sacrifício. Onde nós relembramos a essência de participar e de sentar na mesa. E é necessário você entender que quando você faz a vontade de Deus, você é mais do que vencedor. Os seus planos, ele vem assim automaticamente. Ele vem automaticamente. Eu não preciso dar testemunho. Se eu for testemunhar vocês aqui, o que Deus fez na minha vida, desde os 19 anos, eu vou começar a chorar, vocês não vão entender. A minha esposa, ela viveu isso comigo. Mas eu tenho uma experiência com Deus de quando você é fiel e testemunha fiel. Tudo que é lançado com você lá naquela anterior, toda aquela casta que a família veio carregando, olha, e você só precisa ir até aos pés da cruz. E hoje é o dia de você lembrar. E quando nós vamos até os pés da cruz, nós não vamos apenas com uma lembrança qualquer, nós vamos com a certeza de que ali vai ficar tudo aquilo que não pertence a mim. Porque Cristo não vai te lançar outra carga. Ele agora vai lançar sobre si, sobre você, porção de bênção. Então o que o Senhor quer de você, é só você e Deus que vai saber. Pergunte ao Senhor. Entre no contato. Entre no íntimo. Eu tenho a certeza que Ele responde. Eu tenho certeza de que Deus está vivo. Como João canta lá em casa, meu Deus não está morto. E vivo está. E porque Ele vive, hoje eu posso perguntar, o que queres de mim, Senhor? Pastor Marcelo?